Graça e paz a você, a sua casa e a sua família. Hoje nós vamos meditar no Salmo de número 32. O Salmo de número 32 é um salmo de 11 versículos, também um salmo de Davi, um salmo de confissão e de bem-aventurança, de alegria, de ação e graça por aquele que se arrependeu, confessou e teve o seu pecado perdoado. O Salmo de número 32, ele está num contexto pós o evento trágico da história de Davi, onde Davi deixou de cumprir o seu ministério como rei, como soldado, deixou de ir ao campo de batalha à frente do seu exército, à frente do seu povo, e ficou na sua casa, tendo um período que não lhe era devido naquele momento de descanso, era um tempo em que os reis deveriam sair à guerra, e Davi, de maneira distraída, de maneira até pretensiosa, talvez até soberba, Davi cobiçou a mulher de Urias, Betsabá. Davi a conduziu para a sua casa, para a sua cama, com ela adulterou, mentiu, estrategou a morte de Urias e literalmente executou Urias pelas mãos dos seus adversários. E feito tudo isso, Davi, durante um período de 9 meses, o período da gestação, se calou, escondeu o seu pecado. Foi um período que Davi se escondeu de Deus, assim como Adão e Eva tentou ou tentaram se esconder de Deus diante dos seus pecados. Davi camuflou de maneira hipócrita, se manteve à frente do povo como se nada tivesse acontecido. Só que esse período lhe custou algo muito profundo, não apenas o tempo perdido. E olha que foi um tempo terrível, porque durante o período da gestação e do nascimento desta criança, Davi não criou, Davi não teve inspiração para escrever nenhum salmo, nenhum cântico de louvor e adoração. Tal era o peso do seu pecado, tal era o peso da sua culpa, tal era a distância que aquele que é conhecido como um homem segundo o coração de Deus estava do Deus da sua adoração. Mas, depois de ser confrontado pela palavra do Senhor, de ser confrontado pelo profeta Natã, Davi recuou, Davi se arrependeu, Davi confessou o seu pecado e escreveu esse texto. E diz assim o Salmo de número 32, do versículo 3 ao 6: Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor, ou seja, a minha força, se tornou um sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a minha iniquidade, perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas, e em tempo de poder encontrar-te, com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Confessei, com efeito, disse eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões. Queridos, exige de nós uma atitude. Davi, durante um período, 9 meses, a criança nasceu, talvez 1 ano e 2 meses, se essa criança já tivesse algo em torno de 3 meses de vida, durante toda a gestação, durante os primeiros dias e meses de nascimento dessa criança, Davi se calou, e Davi adoeceu, e Davi enfraqueceu, e pior de tudo, Davi esteve longe do Senhor. Davi não ouvia a voz do Senhor, Davi não falava ao Senhor. A intercessão, a adoração não surtiam mais efeitos. O que fez Davi envelhecer? O que fez Davi enfraquecer? O que trouxe tristeza profunda a Davi? Não foi apenas o pecado, sim, mas a consequência do pecado. A consequência do pecado sócio, emocional e relacional, nós sabemos.
a morte de Urias, talvez um período de medo de chantagens de Joabe, que sabia da história, talvez um relacionamento conjugal péssimo com Betsabá, que também sabia da história, consequências emocionais, sociais, conjugais, políticas. Pior de tudo isso, a consequência espiritual. Davi perdeu o contato íntimo, o contato fraterno, o contato transparente, o contato direto com o Deus Criador. Querido, todo pecado traz consequência social, física, emocional, relacional. A pior de todas elas é a consequência espiritual. Ficamos longe. O profeta Isaías vai dizer que os nossos pecados e as nossas iniquidades fazem separação entre nós e o nosso Deus, de maneira que Ele encobre o seu rosto, de maneira que Ele não nos vê, Ele não nos ouve. A oração de Davi não era mais ouvida. Quantas vezes nós temos essa sensação que o nosso clamor, a nossa adoração não chega, e talvez equivocadamente ficamos porque Deus demora em nos responder, quando na verdade Deus nem está nos ouvindo, porque o nosso pecado, a nossa iniquidade, a nossa transgressão faz separação entre nós e o nosso Deus. Davi precisou de uma palavra profética. Literalmente Natã impôs o dedo em riste diante de Davi, para que Davi reconhecesse o seu pecado. A palavra de Deus cumpre esse papel nas nossas vidas no dia chamado hoje. A palavra de Deus, o Espírito do Senhor, diz o texto de João, o Espírito do Senhor, João capítulo 16, vem para nos apontar, nos acusar do pecado, nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Sim, aquele que é ministrado pelo Espírito Santo de Deus precisa se alegrar com a repreensão, porque Deus repreende e corrige aqueles a quem Ele ama. Se você somos repreendidos, corrigidos, exortados pelo Senhor, não nos entristeçamos, nos alegramos na presença do Senhor, mas precisamos de uma atitude de arrependimento. Por isso que Davi fala de maneira muito clara, com efeito, quando transbordam muitas águas, não o afligirão. Não afligirão quem? O que pecou? Não, aquele que confessou. Porque aquele que confessou, aquele que se arrependeu, está perdoado. Davi teve uma atitude com efeito, com determinação. Me levantei, me prostrei, me arrependi, confessei o meu pecado. E o que aconteceu? Deus perdoou. Davi perdeu muito tempo, talvez 9 meses, talvez 10 meses, talvez 1 ano e alguns meses. Ele demorou, ele estava preocupado com a sua reputação diante da sociedade, mas quando ele resgatou o seu caráter diante de Deus, Deus trouxe paz. Não perca tempo. Não perca 9 meses, não perca 1 ano, não perca 1 semana, não perca nenhum dia. Confesse o seu pecado diante do Senhor, porque Ele está pronto a nos perdoar. Ele está pronto a nos acolher. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar o pecado e nos purificar de toda injustiça. Tire o fardo, tire o peso da culpa. Confesse ao Senhor e volte a ter relacionamento com o teu Deus, com o teu Pai, com aquele que te ama, com aquele que deseja estar perto de você. Que Deus abençoe a você, a sua casa e a sua família, em nome de Jesus.